Bom dia, caros alunos. Aqui é a professora Lúcia. Espero que vocês estejam bem. Esta é a nossa aula do dia 13 de abril, dando continuação à poesia da segunda fase do modernismo. Nós vimos na primeira parte dos slides que eu passei sobre contexto histórico, as características e falei que o estudo ia ser dividido em poesia e prosa. Na poesia eu já passei o Carlos Drummond de Andrade e o Murilo Mendes. Agora hoje eu vou falar de mais três, tá bom? O Jorge de Lima, ele é, assim como o Murilo Mendes, é um autor que deu muito trabalho para os estudiosos da obra dele, porque ele é um autor muito culto e ele também tem umas características que o Murilo Mendes tem, né? Que é de ser um pouco surrealista e se voltar muito para as ideias do cristianismo. No entanto, ele tem uma peculiaridade que é em colocar no seu tema o negro e o folclore, coisa que o Murilo Mendes não era muito aficionado. As características dos dois são bem parecidas, a não ser pela temática, tá bom? Eu coloquei aí os livros mais famosos dele. Invenção de Orfeu, inclusive, é um livro muito difícil de ler, porque ele vai tentar imitar uma epopeia, né? Mas uma epopeia, como eu disse, que é característica da segunda fase, com elementos bem brasileiros, então ele vai imitar a Divina Comédia, Eneida, os Lusíadas, mas só que com uns elementos bem nacionais. É um livro bastante difícil de ler, mas que, no entanto, já caiu em muitos vestibulares. Coloquei aí um dos poemas mais famosos dele é A Mulher Proletária, que é bem engajado socialmente, que ele vai falar que a única fábrica que o operário tem é a fábrica de filhos, né? Que essa mulher vai produzir filhos, e essa máquina humana que fornece anjos para o Senhor Jesus e braços para o Senhor burguês. Aí você vê a ideia voltada para o cristianismo, mas também para o olhar social. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós somos os braços para a burguesia, né? O proprietário da mulher proletária, ele vai ver que a produção dela, essa superprodução de filhos, né? Ao contrário das máquinas burguesas, vai salvar o seu proletariado. Então, ela é a fábrica de mão de obra para a burguesia. O segundo poema é bem existencial e ele vai misturar muitos elementos de literatura e cultura e religião. Ele vai falar que na primeira estrofe, ele vai falar que o primeiro som da gente é de dor quando nasce e o último também do moribundo quando está doente é de dor, né? Então, ligando desde o início até o final da morte, a dor está presente na nossa vida. A dor é sempre o eterno e gigantesco plinto, quer dizer, o pedestal que sustém Prometeu, né? Prometeu é um titã grego muito poderoso que inventou a humanidade. Depois, a dor fez Jesus ser Deus e Dante ser poeta. Produziu o Evangelho, os versos de Lucano, que é o evangelista, fez Tolstói, que é um dos maiores autores russos, o Novo Cristo, porque ele era umas ideias muito pacificadoras, o Tolstói, e fez Moisés ser profeta. Então, desde o nascer da criança até a última palpitar do ser humano, está presente a dor. Então, ele vai fazer uma reflexão existencial, mas incluindo aí ideias cristãs, assim como Murilo Mendes. A Cecília Meirelles é um caso à parte da literatura brasileira e de língua portuguesa, é considerada a poeta maior, né, de língua portuguesa. Cecília Meirelles era uma mulher muito culta, ela era estudiosa da literatura espanhola e portuguesa, bem arcaica, bem tradicional, e ela foi muito perseguida na época dela por ser uma mulher bem à frente do tempo dela, inclusive com ideias políticas, mas não nada a ver com o Partido Comunista, nada disso, né? Ideias muito liberais para aquela época. Ela tem duas características muito importantes, que é uma literatura muito musical, muito meiga, muito doce, muito sublime, e ao mesmo tempo uma coisa que incomoda muito o leitor dela
é a clareza que ela tem da fugacidade das coisas, né? Tudo é muito fugaz, tudo vai, tudo passa, a gente não consegue segurar nada. Isso é um retrato da vida dela, porque ela ficou órfã o pai dela morreu antes dela nascer, ela ficou órfã da mãe aos 3 anos, os irmãos todos morreram, o primeiro marido morreu louco, então ela passou por muitas dificuldades na vida, é muito só, né? Então isso é um retrato da vida dela. Ela tem muitas poesias, ela morou na Índia, ela morou nos Estados Unidos, ela morou em Portugal, foi professora de muitas faculdades. Então, essa literatura muito singela, muito simples, mas muito existencialista é a marca dela. No entanto, ela tem uma obra grande. Deixa eu falar primeiro do retrato. Vou mostrar um poema bem existencial. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios e o lábio amargo. Então, ela vai fazer esse retrato físico dela hoje, mas ao mesmo tempo existencial também, né? Os lábios já não gostam tanto de falar coisas alegres, os olhos estão vazios, mas ela está triste, o rosto é magro, mas ela está calma, quer dizer, o aprendizado da vida. Não tinha essas mãos sem forças, paradas, frias e mortas, eu não tinha esse coração que não se mostra. Hoje ela é uma mulher triste, calada, calma, né? E com o corpo sem força. Não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, é uma reflexão existencial do tempo, né? Justamente que é a marca principal dela. Tudo passa. Onde que ficou? Em qual espelho, de qual idade, em qual tempo que eu vi, que eu não reparei essa mudança física e psicológica minha acontecer. Voltando ao que eu ia falar, ela tem uma obra grandiosa, considerada uma das principais obras de língua portuguesa, que todo mundo acha que foge às características dela, porque essa obra não é existencial, é histórica, né? Ela escreveu uma obra chamada Romanceiro da Inconfidência, que ela vai falar sobre a Inconfidência Mineira. Então, é uma obra histórica que ela pesquisou mais de 10 anos para escrever, e ela escreveu de uma forma de romanceiro, que é uma forma espanhola lá do século XIII, feitas todas com versos de 5 sílabas ou de 7 sílabas. E são 95 textos, 85 romances, que são poemas bem longos, são narrativos, vão contar a história desde a hora que o ouro foi descoberto no Brasil até o cúmulo, o auge da exploração portuguesa, que foi a derrama, né? E aí ela vai colocar muitas pessoas históricas, os poetas árcades, Tomás Antônio Gonzaga, a Bárbara Eleodora, a rainha, primeira, a louca, ela vai colocar o Tiradentes, mas, no entanto, ela vai dar voz a mais de 50 pessoas do povo que viveu esse movimento, o povo que naquela época era muito ignorante, muito pobre, a maioria do Brasil era feito por negros, escravos e pessoas muito pobres, né? Muito ignorantes. E ela vai dar voz a essas pessoas. Então, os textos são os romances, que são os poemas, que eram chamados de romance na época, os cenários, então, cada hora ela vai contar a história em algum lugar, ou nos garimpos, ou nas cidades, ou em Ouro Preto, ou nas estradas. E tem as falas, que é o narrador explicando sobre a história, tá bom? Aí eu coloco algumas estrofes, que são duas da fala inicial, que ela vai falar que ela não pode mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira, em que ódios e amores se vão. É a época da história, né, que está muito longe, então ela não pode voltar a esse passado cheio de esquecimento e cegueira, de amores e ódio. Então ela vai explicar. Ela vai falar sobre a exploração do ouro, né, que o ouro explorava muito ouro, o garimpo explorava muito ouro e prata, mas as algemas eram de ferro, né? As pessoas eram muito judiadas com algemas de ferro. Aí ela vai falar do meio-dia confuso do 21 de abril, que foi a execução do Tiradentes, né? Quem é que condena? Quem julga? Quem pune? Quem é culpado ou inocente nessa história? Será que é só uma pessoa?
Ou será que quem era a vítima nessa história que nunca os brasileiros deram conta de se esquivar, né, dessa massacre que foi tanto psicológico quanto econômico, quanto político de Portugal em cima de nós? Embaixo, em cima da terra, o ouro um dia vai secar. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem sabe não presta, fica vivo. Quem é bom manda matar. Que eram as injustiças, né? As pessoas tinham que servir a Portugal sem direito a reclamar. E um dos poemas mais lindos, que é o 24, que vai falar da bandeira da independência. Né? Liberdade, ainda que tardia. E aí tem um verso lindo, ó. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta e que não há ninguém que explique e ninguém que entenda. Na verdade, é um livro que vai falar de história, que vai falar da nossa nação, né, como oprimida por um colonizador, mas junto com essa reflexão vem muita coisa existencial, que é a inveja, que é a traição, que é a ganância, que é o poder. Então, na verdade, não é uma obra voltada só para a história, só para a política, só para o social, para o existencial também. O Vinícius de Moraes, que é considerado um maior sonetista moderno, né? Ele é um autor muito polêmico, uma obra muito boa de estudar, mas também muito difícil ao mesmo tempo. A primeira fase da obra dele a gente não conhece muito, não é tão boa quanto a última fase, porque ele era muito místico, muito religioso devido à educação muito rígida que ele teve. E a segunda, já quando ele se libertou disso e começou a viver a vida mundana, né? Casou muitas vezes, gostava muito de beber, gostava muito de boemia. Então, ele vai ter a fase social e vai ter a fase amorosa, vai ter a fase existencialista, então ele vai passar por muitas fases. É uma obra muito extensa. Ele era lírico por excelência. O que quer dizer isso? Muito reflexivo, principalmente quando ele passou dessa primeira fase, né? Ele vai preferir o soneto, que é uma forma bem antiga, bem clássica, mas com a roupagem modernista. Um dos sonetos mais famosos dele é o soneto de devoção. Depois vocês podem ler com bastante calma e vocês vão ver que tem muita coisa do realismo nesse soneto. Tem muita coisa de romantismo, que ele vai idealizar uma mulher, mas ao mesmo tempo um amor com essa mulher, que é um amor de carne e osso, um amor verdadeiro, um amor que todo mundo vive todos os dias. Então, é um retrato da realidade de uma relação entre homem e amor, homem e mulher, né? Ela arrebata ele nos braços dela, beija, balbucia coisas no ouvido dele, votos de amor em nome feio. Essa mulher é doce como uma flor de melancolia, né? É a única que ele mais amou, mas essa mulher que, ao mesmo tempo que beija e arrebata ele, leva ele à miséria e à grandeza. Então, ela é dois polos, né? O ruim e o bom de uma mulher. E depois ele termina com versos antológicos, né? Essa mulher é um mundo, uma cadela, talvez, mas na moldura de uma cama, nunca mulher nenhuma foi tão bela. Quer dizer, ele reverteu todos os conceitos que a gente tem de um soneto, né? Que é de ser igual lá no parnasianismo, um vocabulário precioso, ele tem rimas, mas ele não tem vocabulário precioso e ele trata a mulher ao mesmo tempo com o olhar do romantismo e o olhar do realismo. Então ele vai subverter muitos conceitos. Rosa de Hiroshima é de uma fase bem social dele, em que ele vai falar da guerra, né? E ele vai refletir sobre as consequências dessa bomba de Hiroshima. E ele vai falar da rosa, e essa rosa é uma metáfora, que a rosa são as crianças, são as meninas, são as mulheres, né? E aí tudo que ficou de consequência maldita desta bomba, desta guerra. Então, também, ele foi musicado, foi cantado depois, esse poema é muito famoso. Podem ler, vocês vão ver todos esses elementos que eu disse. E por último, Operário em Construção é um poema muito longo que a gente vai ter que ler na sala, porque tem que ser interpretado estrofe por estrofe. É um poema muito emblemático, narrativo, que vai contar uma das épocas mais fortes da poesia
Vinícius de Moraes, que foi a poesia social. Ok? Tudo de bom, até a próxima.